Olá, hoje nós vamos conversar com o diretor executivo da Mercas, Ariel Vulcan. Tudo bem, Ariel? Tudo bom aí com você, Denise? Tudo bem também. Então, Ariel, vamos começar pelo começo, para você explicar para a gente o que que é. É o Mercas ou a Mercas? É o Mercas. O Mercas. Mercas. A É, Mercas é uma Mercas, palavra hebraica. fala do hebraico, né? Aham, Significa centro. isso. Então, o Mercas ele é uma hub de empreendedorismo, de inovação e de negócios da comunidade judaica. Ele foi criado lá em 2015 pela Hebraica, junto com a CIP, junto com o Fundo Comunitário. Esses são os três sócios do Mercas, com o objetivo de ajudar a fomentar negócios dentro e fora da comunidade. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Eu já vou falar o que que é a Hub, porque tem muita gente que não conhece o que que é uma Hub. Eu sempre dou o mesmo exemplo de qual que é o propósito, né? Então a comunidade judaica, ela criou algumas instituições que são iniciativas da comunidade judaica para toda a sociedade, como por exemplo o Einstein, né? Então, Uhum. tem uma instituição da área da saúde criada pela comunidade judaica para atender toda a sociedade, que é referência. Tem a Unibis, beneficente, né? Que é uma instituição da comunidade judaica, criada pela comunidade judaica, criada e mantida e feita para toda a sociedade. O Mercado ele vai nessa mesma linha, ele é uma iniciativa da comunidade judaica para toda a sociedade, na área de negócios, cujo objetivo ele é fomentar a geração de negócios, promover essa geração de negócios. E a gente olha muito para a inovação, para a parte de inovação, a gente fala muito de startups, né? Uhum. E aí eu vou entrar na pergunta sobre o que é o mercado como hub, né? O que então é uma hub? Se eu Certo. falo de startup, é, eu não posso falar de uma startup isoladamente. A startup ela precisa de investidores. Da mesma forma, existem investidores que estão procurando boas oportunidades de investimento e que Certo. procuram startups. As startups elas precisam das grandes empresas, das corporações, para fechar negócio, né? Ela precisa dos clientes dela. Às vezes são grandes corporações ou não, né? O B2C. Mas então a gente tem a parte das corporações, que estão também procurando inovação no mercado. A gente tem a parte de mentorias, as startups buscam mentores para se aprimorar. E também tem os mentores que estão procurando ajudar a participar do ecossistema. Então, a Hub, o papel dela é juntar as partes, né? Então, a gente junta todas essas, estou juntando os investidores com as startups, com as corporações, com os mentores. Vocês coordenam tudo, todo esse trabalho. Isso é o papel de uma hub, né? Existem Aham. diversas hubs. Então, esse é o papel de uma hub. E o Mercado, como hub, ele atua em diversas frentes. Como que a gente faz isso, né? Então, a gente tem um coworking. Esse coworking fica hoje dentro da Hebraica. A gente tem alguns programas, né? A gente faz programa de aceleração de startups. A gente tem incubação de startups. Tem até uma startup muito legal que foi acelerada pelo Mercado, que foi a Red Umbrella, que é aquela dos guarda-chuvas que ficam em vending machine, que agora foi dos Estados Unidos, que deu super Uhum. certo. Fluency também é uma foi incubada pelo Mercado. A Nature Jobs, que é para o emprego de pessoas 50 a mais, que deu super certo também, foi incubada no mercado. Então a gente tem Quando uma você série de fala startups, incubada, deixa eu só entender. Você falou claro. que são incubadas. Eu entendo incubadas como são assim, protegidas, são guardadas. O que significa isso? É, a incubação, ela na verdade, a startup é Um uma empresa que laboratório? está é quase que um laboratório, na verdade. Uma startup ela é uma empresa que está criando uma coisa nova, né? Está aprendendo o seu modelo, está aprendendo o seu produto, está desenvolvendo e aprendendo. E, e ela e ela e ela vem para bater com certas empresas que já são tradicionais no mercado, né? Então você tem empresas às vezes de muitos anos, bancos gigantes, de repente uma fintech, uma startup que veio com um cartão de crédito que não tem anuidade. Então isso rompeu com um padrão que existia, porque ela criou um modelo em cima, mas ela está lá competindo com grandes empresas, com empresas que já estão há muito tempo. Então, a startup ela é quase como um bebê, né? Ela precisa de um certo cuidado, porque ela está no mundo de gente grande. Uhum. Então, uma incubação, ela envolve todo esse aparato que a startup precisa para se desenvolver. Mentores, então,
trazer o conhecimento, as conexões que ela precisa ter conexões com o mercado, com potenciais clientes, com potenciais investidores, um espaço para trabalhar. Então, uma incubação, ela é esse ambiente, ela é quase um laboratório, né? Esse ambiente que ajuda a agregar tudo aquilo que ela precisa para poder sobreviver ainda nesse Ela pequeno espaço de manjar, tempo né? inicial. Uhum. Eu estou voltando um pouco aí no que a gente faz como hub, e aí me corta, Denise, eu estou falando muito, não sei Não, se não, fica à vontade. Eu só é te assim mesmo. perguntei isso porque só pra gente, porque você, obviamente, é natural para você todos esses termos e assim, às vezes a gente está ouvindo e precisa de uma pequena explicaçõezinha, mas tá Sim, tranquilo. não, sempre precisa e fica à vontade, assim, sempre que vai explicar para alguém, gera muita dúvida, nem porque tem muitos temas que eles são, você vai falar de startup, existem definições, mas não consensos, então sempre gera dúvida também, né, em relação a algumas coisas, mesmo a incubação que você me perguntou, a incubação, estou descrevendo ela de modo geral, mas a incubação que uma incubadora X faz pode ser diferente do que uma outra incubadora faz, Uhum. né? Então tem diversos modelos. Então, estou falando da parte das frentes de atuação, né? Claro, A frente do claro. cowork, do programa de aceleração, da incubação, das mentorias. A gente tem um grupo de investidores anjo, que é o Mercados Angels. Então, são investidores que se juntam, que investem em startups, né? Investidor anjo. E ali a gente promove pitch days, né? Que são eventos onde startups se apresentam, fazem o seu pitch, né? Isso é uma pequena apresentação de venda de alguns minutos e os investidores escolhem aquelas que eles se interessam para investir. Ali a gente está juntando, né, as duas pontas, as startups que estão precisando do investimento e os investidores que estão buscando as boas startups. A gente faz eventos, então agora, na pandemia, a gente deu uma acalmada na parte de eventos presenciais, a gente até teve, mas já foi tomando bem aos pouquinhos, a gente fez bastante live, mas sempre teve muito evento presencial. Ano passado, por exemplo, eu estou descrevendo algumas iniciativas, tá? Elas são esporádicas, elas são projetos que aparecem ao longo do ano. Ano passado a gente fez um summit, que era um congresso de educação, summit de educação. E foi um congresso para o setor de educação. Uhum. Então, não é da nossa competência falar da parte pedagógica, e sim da parte do setor comercial, de negócios de educação. Então, ali a gente queria mostrar quais eram as oportunidades, as tendências, as inovações do setor, porque teve muita transformação que aconteceu ao longo desse tempo aí de Verdade. pandemia, todos os alunos indo para o EAD, É. então a gente quis fazer um ambiente onde todos os profissionais da área, fornecedores, todos que atuam, professores, todos que atuam ali pudessem ver o que está rolando de novidade, o que tem de interessante nessa área. Estou dando alguns exemplos de iniciativas, tá? Porque além desses produtos de prateleira, que eu falo, incubação, aceleração, mentorias, cowork, tem essas iniciativas que vão surgindo ao longo do ano. Em 2020, por exemplo, a gente fez uma campanha de desafios, chamava Campanha Desafio Mercas, Negócios com Impacto Social Covid-19, que esse nome é gigante, a gente fez no começo da pandemia, era uma campanha onde a gente colocava desafios de grandes empresas para as startups, então desafios reais, a gente só colocava se era um desafio que ela de fato estava procurando no mercado, e inovação que tivesse algum tema relacionado a algum impacto social, né? Então, a gente colocou o desafio, por exemplo, do Banco da Ecoval, então tinha um desafio, a gente juntou com outras 20 empresas, então a gente lançava o desafio nessa plataforma que a gente criou, que tinha muita visibilidade, porque era uma rede de empresas repostando, né, divulgando, as startups se inscreviam, a gente fazia a seleção e trazia para o Pitch Day, para essa empresa que colocou o desafio, para Pitch ela achar a Day. O solução que que é ela o está Pitch buscando. Day? Pitch Day é esse evento onde as startups fazem o seu pitch. Então, por exemplo, tem um Pitch Day do programa de aceleração. As startups se inscreveram no programa de aceleração, a gente vai selecionando, aí tem o Pitch Day, onde tem as 10 selecionadas que vão fazer o seu pitch de 5 minutos com uma banca de jurados, e dessas 10, 5 vão ser selecionadas, né? O Pitch Day esse é o evento dos pitches. 5 Esse é no minutos caso só? é variável, tá? Te dei exemplo de um programa de aceleração. Quando a gente fez na campanha, eram 6 minutos de pitch, 6 minutos de pergunta, 10 minutos de perguntas e respostas da banca. Quando foi do
programa do Mercas Angels eram 7 minutos de pitch, 8 minutos de pitch, 7 perguntas e respostas. Então, ele varia. Então, não tem uma receitinha certa para tudo. Um pitch day é esse evento onde tem os pitches, mas ele tem diversos contextos. Então, o pitch day para o programa de aceleração ele tem um contexto, é uma startup que está se apresentando lá porque ela quer ser acelerada, são outros interesses. Um pitch day para o grupo de investidores anjo, ele é diferente, ele tem um objetivo não de passar por um programa de aceleração, mas sim de captar investimento. Então, ele tem um formato um pouco diferente. Então, o pitch day é o evento dos pitches, mas o formato dele, tempo do pitch, tempo para perguntas e respostas, varia a depender do tipo de evento, qual é o propósito daquele pitch day. Certo. Ariel, startup, vamos falar sobre startup. Como assim, a gente aqui. O que é uma startup? Eu sei o que é uma startup, eu acho que todo mundo sabe o que é uma startup, mas quem é que pode formar uma startup? Quais são a base, né, para elas poderem se apresentar e serem classificadas? Como é que funciona isso? Quem pode é todo mundo. Todo mundo. Não tem uma restrição para quem pode. Você vê desde jovens, bem jovens, que começaram muito cedo e fizeram suas startups. Você tem casos mega famosos, né? Você fala de Mark Zuckerberg, estava na faculdade, enfim, o Steve Jobs, você tem esses mega nomes famosos, mas digo assim, eu mesmo vi, passando por programas nossos, tem gente muito nova começando. Então, não tem uma restrição de faixa etária, homens, mulheres, tudo tem uma restrição de quem pode. Tem gente que tem uma outra faixa etária que também faz muito, que é aquele cara que já passou, já teve sua carreira, então já tem mais idade, mais experiência e monta a sua startup. Eu não diria que não tem muita restrição, né? Mas e aí a outra pergunta, desculpa, eu esqueci. Como é que ela faz para chegar até vocês? Tá. Então me lembrei também Eu que você pulei perguntou um pouco demais, né? Adiantei demais, né? Não, você perguntou um pouco o que é, né? Também a startup O que é uma ela é essa empresa, startup? Sim. ela é uma empresa que está começando alguma coisa nova. Então eu dou um exemplo, tá? É um conceito muito amplo, né? Muitas vezes a gente até pergunta para a empresa em algum programa se ela se considera uma startup, porque ela precisa se ver dentro ou não daquilo. Mas a startup geralmente é aquela empresa que ela está começando uma coisa que ela é nova, tá? O que seria nova? Então eu vou montar uma padaria. Uma padaria não é muito fácil o trabalho, mas é uma coisa que eu posso planejar. Eu vou precisar de um padeiro, eu vou precisar de um negócio de um forno assim, eu sei quanto custa o forno, eu vou precisar de uma pessoa no caixa. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa que eu não estou inovando ali. É um modelo que eu sei até planejar o que eu vou precisar, como que vai funcionar. Uma startup já é um pouco diferente, vai ser mais difícil de planejar, porque você está montando uma coisa nova. Você está criando uma coisa que você ainda não sabe planejar, porque você vai estar aprendendo o seu modelo o seu modelo de negócio ao longo do tempo. Eu criei uma plataforma de rede social. Bacana. Na época, eu vou falar de Facebook, também já tinha uma outra, mas é uma startup. Eles estavam começando, não era um modelo de negócio tradicional, como que se rentabilizava, como que funciona. Então, eles foram construindo o modelo de negócios dele em cima. Então, você pode falar isso de diversas um Uber, por exemplo, né? Como ele começou um negócio novo, a ideia de isso já existe, ele não montou uma empresa de táxi que já existia há muito tempo, ele montou um novo tipo de negócio, né? Com um novo modelo que ele foi aprimorando e aprendendo ao longo do tempo como montar aquele negócio, né? Ele vai melhorando à medida que ele vai É uma tendo. coisa que ainda não existe, né? E pode ser em diversas áreas. É um negócio que Isso. não existe. É um negócio que ele é novo, que está inovando e que, portanto, não existe ainda um parâmetro, ele ainda está aprendendo quando ele está montando. Certo. Ele não precisa não existir. Você tem padarias startups. Da padaria, você tem padaria startup, que em cima do modelo de padaria montou todo um novo modelo de negócios em cima, com certo que a pessoa não precisa passar por o caixa, que ela mesma já passa, pega sozinha e passa por. Então, às vezes, mesmo os mesmos negócios tradicionais
Eles podem ter Existem inovações. startups. É, Fala do Nubank. Existia banco, cartão é de crédito não é verdade. uma coisa nova, É, mas ele criou, então, mas ele inovou em cima de algo que já existia, a ideia de criar o cartão com zero anuidade, conta no banco sem tarifas. Então, o negócio bancário já existia há centenas de anos, mas ele inovou em cima de um negócio que já existia e criou uma coisa nova ali. certo, entendi. E no caso a pessoa tem a ideia, né? Ela pode vir com a ideia ou ela tem que vir com. Porque tem coisas também relacionadas a patentes, né? Em relação, você teve uma ideia e você, antes de você lançar a sua ideia, você tem que ter o registro dessa ideia. Tem isso? Essa pergunta ela vem bastante Aham. e a resposta ela é sempre muito conhecida nesse meio, que sempre se fala, a gente se fala que a ideia ela não vale nada, ela é só um sopro. Hum, Tem gente que pergunta, né, de registrar a ideia, assim, a ideia, o que vale sempre é a execução. Ideias tem de montão, o tempo todo, a mil na cabeça de todo mundo. O que vale vai ser executar essa ideia. Então, pelo contrário, a gente sempre fala que você deve compartilhar essa ideia, sem medo, claro. Mas compartilhar essa ideia, porque você vai precisar validar essa ideia. Tem uma ideia que às vezes você tem na sua cabeça, você pode achar super bacana, e aí você pode investir, de repente, anos da sua vida e começar a ir atrás de patentes e muito dinheiro, e de repente é uma ideia que nem é atrativa para o mercado. Então, a ideia em si, ela é só uma ideia. O que vai valer vai ser a execução dessa ideia. Então, essa ideia a gente recomenda que ela seja compartilhada e não guardada para você, porque guardada para você vai ser de pouca entendi. utilidade. Você tem que compartilhar a sua ideia para validar, para entender o que as pessoas acham, porque dali você vai elaborando em cima dessa ideia. Será que tem interesse? Será que não tem interesse? Eu contei a ideia para alguém pensou numa coisa que eu não tinha pensado, que aí isso sim pode ser que tenha mais interesse. Então, é muito importante justamente compartilhar a ideia com pessoas próximas, pessoas que você acha que tem uma opinião que pode agregar, justamente para poder ter mais chance de sucesso do negócio em frente. E aí elas procuram mercados para Você diz na ajudá-las. parte, na ideia, tem na jornada da vida da startup, existe essa fase, né, que é a de ideação. Depois você vai validar essa ideia, tem validação, prototipar. Tem gente que busca mercados que está na fase de ideação. Na maior parte, muita gente que está nessa fase de ideação, tive uma ideia de um negócio, acaba compartilhando com seus próprios familiares, amigos, não necessariamente, conosco também, chega até o mercado, pô, tive uma ideia, queria falar com o mentor, então a gente acha um mentor que é da área para tirar algumas dúvidas, para ajudar ele a esclarecer. Tem muita gente que busca nessa fase. Mas não é o único momento que vem procurar o mercado, justamente. Muita startup já está muito mais madura, né, que já passou por todas as etapas, já validou, já fez um MVP, né, que é o Minimum Viable Product, o produto mínimo viável, e que quer testar com o mercado aquele produto. Então, procura o mercado porque está buscando empresas para testar, procura o mercado, uma startup, porque está buscando um investimento, está buscando mentoria, e muitas startups chegam também ao mercado por conta de algum programa. Então, startup que se inscreveu em um programa de aceleração, startup que se inscreveu num desafio de campanha, porque tem lá um produto que pode atender uma das empresas que colocou o desafio. As startups chegam também quando a gente tem, por exemplo, um pitch day para o grupo de investidores anjo. Então, elas chegam, são diversos os momentos em que elas vêm. Podem. Não só nessa fase de ideação. Alguns vêm na fase de ideação, mas muitos vêm em diversos momentos da sua vida de startup. E no caso, vocês dizem que não só para a comunidade judaica. É óbvio que a comunidade judaica é talvez o público-alvo, mas é aberto para todos. Quem que pode procurar vocês? Como é que funciona isso? Todo mundo. Assim, deixei muito aberto, mas assim, realmente é todo mundo. Quando a gente faz um programa dar um exemplo, tá bom? Esse da campanha de desafios. Obviamente, ele é aberto ao mercado. Startups de judeus, não judeus, como todos os programas que a gente faz. Senão, não teria também nem competitividade, né? A gente precisa trazer para a empresa que colocou o desafio as melhores startups que tem no mercado. Então, a gente tem startups do país todo, startups de outros países também. Né? A gente está querendo trazer a De melhor outros solução. países?
Também, Ah, também. é? A gente, quando fez campanha, teve uma hub, já não lembro o nome aí, de Israel também, que queria participar. Tem muita startup que está buscando, as startups estão buscando as oportunidades do mercado. Então, elas se inscrevem, né? Elas estão atentas a esse tipo de programa de aceleração também. Então, só para te responder essa questão do público judaico no judaico, são quem procura, claro, a gente acaba tendo muita presença dentro da comunidade, né? Mas todos os programas são bem abertos e as startups, as empresas, as corporações que passam, sem nenhuma limitação, são do mercado, tá? A gente está falando de mercado. Certo. Em média, quantas pessoas ou empresas procuram vocês, assim, num período de um mês, por exemplo? Bom, boa pergunta em termos de número. Eu não tenho essa estatística de como as Mais ou pessoas vão menos, é só para ter chegando. uma ideia. As pessoas vão chegando, assim, para você ter uma ideia, a gente tem na nossa base hoje, tipo, 6.000 pessoas, né, que já vieram em algum tipo de evento ou já participaram de um programa. Um programa como, por exemplo, da campanha, a gente teve 110 startups inscritas, aceleração também 130. Então, os números são dessa grandeza. Vão muito de programa, né? Então, Uhum. ao todo já foram umas 300 e um pouco mais do que 300 startups que se inscreveram já em algum tipo de programa nosso. E de pessoas, esse número que a gente tem. A gente passou 6.000 e tantos também de pessoas que já passaram e que estão na nossa base. Certo. Vocês também oferecem cursos, né? Também oferecemos cursos. Nesse momento a gente não está oferecendo, mas a gente vai passar a oferecer esse ano também. Que tipo de cursos? Diversos tipos de cursos. A gente já teve cursos sobre criptomoedas, a gente sobre indústria da moda, workshops sobre design thinking. Então são temas variados. Tudo que a gente vai trazer como tema, eles são sempre relacionados àquilo que a gente trata como instituição, que é da parte de negócios. Eu até sempre falo, né? A gente tem muita palestra. Um dentista, por exemplo, vai fazer uma palestra no mercado, ele não vai falar de odontologia, porque a gente não é da área odontológica. Ele vai falar sobre montando um consultório, sobre o que é uma carreira como dentista, sobre inovação da odontologia. São os temas que estão dentro do nosso escopo de trabalho. Então, a gente já trouxe diversos tipos, falei do dentismo, mas desde moda, criptomoedas, investimento anjo, a gente traz Certo. diversos temas variados para atender tudo que tem a ver com negócios. E em relação aos investidores, né? O Brasil, a gente sabe que a gente está vivendo aí um momento complicado, né? E existem investidores, vocês têm investidores assim dispostos a assim a apoiar esses projetos? Ou são investidores Sim. fora do Brasil também? Como é que funciona isso? A parte de investimento em startups, tá falando, em inovação, né, a gente está falando de fundos, né, de venture capital ou de Aham. investidores anjo, ela, apesar do momento que a gente vive, ela só se intensificou. Ah, O ano passado, o volume de investimento em startups foi maior do que em 2020, que foi maior do que em 2019, olha. então, aqui no Brasil. Então, ele está se intensificando. Então, não foi afetado por isso. Tá? Então, e a gente teve muitas startups que viraram unicórnios, né? Uhum. Que são aquelas startups que passam a valer mais de 1 bilhão. Então, existe a parte, quando fala de investimento em startups, ela tem todo o seu modo de funcionamento, modo de operação. Diferente do investimento em ações, por exemplo. Uhum. Tem toda a ciência por trás do investimento em startup, porque é um mercado um pouco diferente, né? Uma startup é uma coisa que muitas vezes ainda não está faturando, um negócio que ainda vai começar daqui a alguns anos, que às vezes ainda está criando. Então, você tem toda uma estrutura para investimento nas startups, a figura do investidor anjo, que é aquele cara que vai entrar com o primeiro cheque da startup, né?
no período inicial dela, que vai ajudar ela a desenvolver. Então, existe essa figura do investidor anjo, que em algum momento vai sair, vai vender sua participação, quando a startup avança para uma próxima fase, né, quando ela começa já a se estruturar, ela passa por uma nova rodada de investimentos, aí por fundos de investimento. Aí existem os fundos de investimento especializados em startups, que são os de venture capital. Aí, nesse momento, justamente, o investidor às vezes acaba saindo, porque ele está lá para um outro momento de startup, para um outro tipo de estrutura financeira. Aí você tem aí, estou falando do investimento startup, né? Ela já vai para os fundos, aí ela passa por rodadas de investimento, série A, série B. Então, tem toda uma jornada, tem todo um mercado de investimentos em startup. Ótimo. E esses investidores são investidores brasileiros, só em brasileiros? No caso do Mercaz Angels, É. hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim. Mas a gente não tem restrição. O grupo ele é novo, ele começou na segunda metade do ano passado, ele está em formação. Por enquanto, só tem brasileiro, mas não brasileiros serão bem-vindos São também. bem-vindos, né? Com o maior prazer, sim. Vocês têm alguma relação assim com países como, por exemplo, Israel, em relação a startup? Como é que funciona isso? Sim, a gente tem bastante relação, por ser uma hub de inovação da comunidade judaica, a gente tem essa conexão muito grande. A gente já falou com muitas startups israelenses que queria vir para cá, ajudando a trazer o negócio para cá. A gente, por exemplo, no Summit de Educação, no ano passado, tinha o Technion participando. Então, a gente conversa muito, né, com Israel, com startups, com universidades, para programas que a gente está fazendo. A gente tem essa conexão forte. Tem muita gente que é daqui, brasileiro, que busca startups de Israel, então a gente ajuda também nesse sentido. Israel é um grande polo de inovação e de startups. Certo. E é um país pequeno, né, em termos de população. E para o tamanho do polo, do volume de inovação que é gerado lá, aquilo precisa ser escoado para algum lugar, né, para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil também. Então, a gente faz muito essa conexão. Certo. Você podia dar um exemplo de uma startup, né, que começou com vocês e que hoje é, como você falou, um unicórnio, né? Sim, das que passaram, unicórnios são realmente muito poucas que tem, são raras. As que passaram, a gente não teve nenhuma que virou unicórnio que passou pelo mercado, mas a gente tem algumas que deram muito certo, que foram, por exemplo, a Rent Umbrella, que é aquela que parece uma vending machine. Não sei se você já viu aqui, você sai de um prédio comercial, parece um vending machine cheio de guarda-chuvas. Tá chovendo, você esqueceu de pegar o guarda-chuva, você vai lá, você simplesmente pega um guarda-chuva, não tem custo, acho que pelo primeiro dia, depois devolve em outro ponto. E é uma startup que foi acelerada pelo mercado, passou pelo nosso programa e bombou, deu muito certo. Não conhecia, não. Expandiu para outros países, está agora nos Estados Unidos, tem uma matéria sobre eles. Isso vai acabar isso acaba com o camelô do guarda-chuva. O camelô do guarda-chuva, resolve um problema também, né? Que às vezes você está lá sem o guarda-chuva e fica esperando embaixo do prédio até passar. Porque às vezes não tem o camelô. Então, o negócio deles deu muito certo, foram acelerados pelo mercado. A gente tem a FlowSense também, que foi uma startup que deu muito certo, mais para a parte voltada para aplicativos. Foi incubada no mercado. A gente tem a Maturi Jobs, hoje chama Maturi, que eu comentei no começo, né? Que é uma plataforma de empregabilidade para sêniors, né? Para pessoas 50 a mais. Também deu muito certo, foi incubada no mercado. A gente tem a Mola, que é uma plataforma para correspondentes bancários, que também foi acelerada pelo Mercas, que também deu muito certo. Acabou de passar pelo de investimento. Ela captou investimento, tanto a Mola quanto a Rent Umbrella, que foram aceleradas pelo Mercas, captaram investimento com alguns dos patrocinadores do programa de aceleração do Mercas. E a Mola, por exemplo, passou agora pela Série A, né, por um fundo. Então, ela foi em frente, tem bastante funcionário, o negócio deu bem certo. Que eles montaram. Tem muita startup boa que passou pelo mercado e que também passou por algum tipo de programa, né? Eu falei da campanha de desafios. Então, a gente tinha grandes Culture Rocks, que é uma startup super conhecida para a parte de RH, que foi uma das selecionadas, participou da campanha de desafios.
Então, tem muita startup boa. A gente olha muito para as startups boas para trazer para Claro. as Tem aquela também do programa de matemática, esqueci o nome. a Matific. Isso, a Matific. Matific, bem legal. Ela não passou por programa nosso, ela era patrocinadora do Summit, também participou lá com conteúdo no Summit de Educação. Certo. Bom, dito tudo isso, agora vamos é, é, falar sobre como as pessoas podem ter acesso, né, vocês. Vocês têm site? Como é que funciona? Como é que vocês Sim, funcionam? a gente tem o site, o mercas.com.br. A grande fonte de informação, a gente coloca muita coisa no site que é relacionado à parte de conteúdos, a gente coloca muito conteúdo voltado para o empreendedor lá no site, e a gente usa muito as redes sociais do Mercas, né? Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no LinkedIn, para divulgar tudo o que a gente está fazendo. Então, isso é muito útil. A sua pergunta ela é boa. Muita gente pergunta como que ele faz para participar, porque tem uma startup, tem uma ideia, e quer saber das oportunidades, né? É, Lança um programa de aceleração, lançamos um desafio de uma empresa que de repente pode atender a startup dele, um evento que a gente está fazendo. Então, a gente usa muito as redes sociais do mercado para divulgar o que a gente está fazendo. E até queria adicionar, você perguntou, aproveitando, Denise, você perguntou da conexão com Israel, e eu esqueci de mencionar também. Em 2019, a gente fez um programa de imersão no ecossistema de inovação em Israel para brasileiros, né? Então, brasileiros que querem conhecer o ecossistema de inovação em Israel. Então, todo um programa montado, a gente levou brasileiros para lá. Eles vão conhecer hubs de inovação, startups, dentro do programa. E a gente vai promover também esse ano, provavelmente agora depois das Macabiadas, logo em seguida, para brasileiros que querem conhecer, vão estender lá um pouquinho a sua estadia e querem conhecer o ecossistema de inovação, fazer networking, conhecer algumas aham, startups israelenses. claro. Então, uma viagem que a gente promove para Israel com a finalidade de conhecer o ecossistema de inovação. Ótimo. Isso tudo tem no site, essas informações. Tem no site. Esse dessa viagem desse ano ainda não está lá, Tá, mas sempre vai para o site e vai para as redes sociais. tá certo. Os cursos, tudo isso. Sempre. O site ele é muito bacana porque ele concentra as informações, mas as redes sociais elas são mais dinâmicas para você receber informação em tempo real, porque ali você já sabe sempre que surgiu uma oportunidade. Surgiu, vamos divulgar a viagem, já vai direto para as redes sociais. Vamos É, divulgar um evento, a gente já coloca nas redes sociais do mercado. tá. A E para gente entrar usa em muito as contato com redes vocês sociais também, alguém tem uma ideia, acha que dá para fazer alguma coisa com essa também. ideia, ela Também. Pelo, pode. pelo próprio, pelo próprio site tem um formulário para entrar em contato. Para alguém que quer falar conosco, que quer falar com a gente. Eu deixo também meu e-mail, se quiser Claro, divulgar meu e-mail claro. também, mandar e-mail direto para mim. Tá. Aí a gente A bate um gente papo. coloca aqui embaixo e você tá mandando para mim, eu vou na Você hora quer que que. eu mande aqui pelo chat? Não, pode mandar, pode mandar. E aí a gente coloca todo mundo aí em contato, quem precisar e quiser, né? Isso, ariel@mercaz.com.br. Não é é isso? isso mesmo. É isso mesmo. Então tá, querido. Olha, foi um prazer falar com você, É um prazer. né? E fico muito feliz que existe, né, uma instituição assim como essa e que vem da comunidade judaica, né? Isso é mais um ponto para gente, né? Isso, eu acho que E a poder gente. prestar esse serviço à comunidade maior também. Eu, Por que eu não, acho né? muito bacana a iniciativa que vocês estão fazendo também é muito bacana. Eu acho que é isso aí. Dentro da comunidade a gente tem que juntar. Tem diversas instituições É, que tratam de diversos assuntos, né? A Débora do museu. E eu acho que a gente sempre tem alguma coisa em comum que a gente pode um puxar o outro e exatamente. isso Uma coisa que você fortalece falou a agora comunidade. me fez quero te fazer uma outra pergunta. Uma, uma empresa assim como a de vocês, não é empresa, um hub, né? Como a de Uhum. vocês, existe algo semelhante em São Paulo ou em algum outro? Existem Existe? muitos, existem Muitos? muitos. Você tem os grandes que são muito conhecidos, tipo o Cubo, que é do Itaú, o Inovabra, que é Ah, do, tá. do Eles fazem esse Bradesco. tipo de, nesse mesmo modelo? São diferentes. A gente, o mercado, quando a gente está falando de mercado ó, de inovação agora do tema, essa ideia das hubs ela surgiu há bastante tempo. Aqui no Brasil demorou um pouco mais para aparecer, mas quando foi publicado o paper, né, onde falava que uma das coisas que você precisa ter para criar esse ambiente de inovação é ter essa densidade,
né? Você precisa criar essa concentração, juntar startups com investidores, com mentores. Então, daí que surgiram as hubs. Então, tem muita hub aqui em São Paulo. Falei aí do Cubo, do Avabra, tem o Eretz, que é do Einstein. E as hubs, elas são um pouco diferentes, porque elas seguem alguns propósitos diferentes também. O Cubo ele tem o seu propósito dentro do Itaú, o Nova Brata tem o seu propósito dentro do Bradesco, Entendi. a Eretz é mais voltada para a área da saúde, e existem diversas hubs, a gente encoraja também quem está querendo crescer a buscar todas, porque a gente se complementa, o mercado ele é muito vasto, uma hora eu estou falando do mercado de educação, outra hora o Cubo está falando, uma hora eu estou falando de saúde, o outro está falando. Então a gente se complementa entre as hubs. Uma hora eu estou, o mercado está oferecendo um programa de aceleração, outra hora outra que está oferecendo. Então, cada hub está falando de algum tema, está tratando de algum assunto em algum momento. Tem muitas hubs aqui, a gente encoraja sempre que a pessoa procure e se enfie, né? Se coloque dentro desse ecossistema para estar participando. É um novo caminho, né? É um novo mundo assim que a gente está vivendo e que dá essa possibilidade, né? Que antes não existia. É É isso isso. aí. Então tá, Ariel. Foi um prazer falar com você. Joia, Denise. Prazer foi Tudo meu. de bom e sucesso aí, tá? Tudo de bom para você também. Um abraço. Um abraço, tchau.